Boa noite a todos. Muita alegria estarmos aqui novamente nessa casa, a gente recebe tão bem, né? Vamos aí tentar passar um pouquinho do que a gente vem estudando no nosso dia a dia, de forma aí mais clara e simples possível, para que seja de entendimento de todos. Tá? Hoje o nosso tema são chegados os tempos, mas a espiritualidade já nos diz que já são passados os tempos, né? Não são chegados, já são passados. Então a gente tem mesmo que buscar trabalhar para cada dia estarmos aí galgando, né, o nosso espaço, né, a nossa evolução, o nosso crescimento. Então esse estudo ele vai meio que finalizar quando a gente começou o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel através de Chico. A gente dividiu ele em 3 partes, então a gente viu lá no início, vamos contar então um pouquinho sobre esse livro, né, A Caminho da Luz, foi a proposta desses estudos, que a gente vem já em 2 módulos. Então vamos recordar rapidamente nos capítulos anteriores o que nós falamos para a gente finalizar na data de hoje. Então lá no início a gente viu do livro A Caminho da Luz que Jesus e todos os seus ministros, seus prepostos, né, aqueles espíritos já superiores, Jesus como o nosso governador planetário, quando da materialização do pensamento da fonte criadora, modelou aquela nebulosa solar e formou o nosso planeta, o planeta que hoje conhecemos como planeta Terra. E esse planeta data aí, mais ou menos pela nossa ciência, em torno de 4,5 bilhões de anos. Então ele vem mostrando que, né, em bilhões e bilhões de anos, esse nosso orbe foi se transformando para receber o que nós somos hoje, mônadas, né? Então, a primeira vida chegou aí a cerca de apenas 1,5 bilhões de anos, conhecido como as nossas irmãs, as amebas, são seres unicelulares, ainda bem, né, rudimentares, mas ali já começou a experienciar quem? O princípio inteligente, que a doutrina espírita vem nos explicar, né? O princípio inteligente é aquele que vem migrando dos reinos minerais, vegetal, animal, até chegar onde nós estamos hoje no nominal, tá? E aí esse princípio inteligente vem se desenvolvendo, então sai de uma simples ameba e começa a ganhar, né, maiores formas mais rebuscadas nos nossos irmãos dinossauros, e até que a gente tem a evolução dos símios e o aparecimento da encarnação das primeiras mônadas individualizadas, espíritos, né, nos primeiros primatas que aqui tinham. Ainda formas muito animalescas, muito parecidas exatamente com os chimpanzés que nós temos hoje, né? E lá nos orbes, lá no plano espiritual, os engenheiros siderais vão modelando, vão aprimorando o DNA para que esses corpos, ao ganhar dos anos, vão se tornando corpos um pouco mais bonitinhos como nós temos hoje. Então essa evolução acontece lá no plano espiritual. Então esses primeiros espíritos que vão encarnando no orbe vão ganhando, né, o orbe, vão se aprimorando, vão juntando-se em famílias, já vão ganhando tentando a sua alimentação, e aí Jesus, em certo tempo, recebe no nosso orbe o que a gente chama dos 4 grandes povos de Capela, uma constelação próxima que é ao nosso planeta, onde lá, aquele planeta passava exatamente por esse momento que nós estamos passando agora, que é o momento de transição. Que transição que nós falamos? Lembram? Transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então lá naquela época, aquele planeta também passava por esse momento, e aqueles espíritos que lá não conseguiam ainda acompanhar essa transição, né, a evolução moral para viver no mundo de regeneração, foram degradados para a Terra. E Jesus, né, em sua benevolência, recebe no nosso orbe esses espíritos. Então, a gente estudou lá os 4 grandes povos que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz, foram divididos no povo egípcio, que contribuíram muito, principalmente com a nossa evolução intelectual, né? A gente vê a ciência que eles nos trouxe até hoje, nas pirâmides, são verdadeiramente símbolos do que a gente tem hoje, né? Da medicina, como já começava lá. O povo hindu, que era um povo mais avançado na parte espiritual, então já adentrava já algumas questões da espiritualidade, questão da meditação. Você vê que a gente traz isso dos orientais, né? Essa evolução da meditação, dos corpos, enfim, dessa área mais espiritual. O povo hebreu, que foi o povo mais endividado moralmente, que Emmanuel nos traz, e foi não por acaso que recebeu Jesus dentre os encarnados, pois Jesus disse: eu vim para os doentes, né? Então ele está exatamente dentro desse povo, que já era também um povo que trazia a ideia do monoteísmo.
aquilo que também Jesus veio trazer, né? E os arianos, que eram o povo mais rebelde, eram os mais rebeldes, aqueles que choravam, reclamavam mais do paraíso perdido, né? Imagine só, hoje, nós saindo desse planeta que nós temos hoje, nessa evolução tecnológica, nesse conforto que nós temos, e vamos ser degradados para um planeta primitivo, como se fosse o nosso na época das cavernas. Quando a gente dá no nosso inconsciente, a gente achar que perdemos realmente o paraíso. E assim a gente tem as histórias do paraíso perdido, de Adão e Eva, enfim, tudo aquilo que a gente conversou. Mas devido a essa rebeldia desse povo, era o povo que queria desbravar e encontrar novamente esse paraíso perdido. Então ele começa a ganhar toda a Europa em busca e desbravando as terras, e ele também contribui com o ganho de terras, o conhecimento, e expandindo a possibilidade de novas encarnações no nosso órgão. Mas aqui já moravam dois, né, já residiam dois grandes povos, que ele fala, que é o povo africano e o povo chinês. Então, eles também já faziam parte do nosso orbe, e esse povo veio agregar, trazer aquele conhecimento de capela aos que aqui já estavam. E Jesus nos mostrou também, ali nesse livro, que ele sempre, desde todo sempre, nos envia o quê? Espíritos já com uma capacidade maior do que a nossa, evoluídos mais espiritualmente, para trazer já, começar a preparar aquele solo em que ele viria mais tarde. Então sim, figuras como Confúcio, Buda, Krishna, Sócrates, Platão, já vieram preparando o terreno para a vinda de quem? O Mestre Jesus. E aí a gente estudou, depois no segundo momento, a grande vinda de Jesus, né? Veio mostrar a vida, o que era realmente a vida em abundância. Veio mostrar para a gente que não deveríamos nos atentar somente às posses efêmeras, mas às posses, né, definitivas, que são as conquistas do Espírito, né? Então ele fala que nada adianta a gente só agregar conhecimento. Eu vi uma frase ali muito bacana de Bezerra de Menezes. Consegue ler para a gente essa frase? Daura, leia pra gente essa frase de Bezerra de Menezes aí no seu mural, que eu estava vendo aí. Essa bem baixa aí, grande, Bezerra. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece escuro. Exatamente. Então de nada vale a gente, né, só ter conhecimento, só agregar conhecimento, só evoluir intelectualmente, se esse conhecimento não vem para onde? Para o nosso coração. E aí do nosso coração, né, ele precisa fazer o quê? Ganhar o quê? As nossas ações, ganhar movimento. Então de nada vale a gente ficar vindo aqui estudando, se a gente não colocar esse conhecimento em prática. É isso que Jesus veio fazer, né? Então ele não veio trazer novas verdades, mas veio exemplificar exatamente aquilo que já vinha sendo falado. Ele falou, eu não vim destruir a lei, mas fazer cumpri-la. Então tudo aquilo que Moisés nos trouxe naquela época era necessário. Ele vem trazendo para a gente outros ensinamentos com a visão do amor, que na época de Moisés não poderia ter. E aí ele fala mais, né? Se eu tenho conhecimento e gero movimento, nada mais justo que acontecer o quê? A transformação. E é isso que a gente vem buscando, que a doutrina espírita vem trazendo para a gente. Que a gente fala sempre aqui. O que é? A nossa reforma íntima, né? Ou seja, essa transformação. Pegar todo esse conhecimento ilustre, né, divino que a doutrina nos traz, colocar em movimento e assim a gente conseguir a nossa transformação. Então quem vai fazer essa transformação? Quem vai levar o planeta de provas e expiações para a regeneração? Nós. E infelizmente aqueles que não cooperarem para isso, acontecerá como lá em Capela. Serão conduzidos para planetas onde o seu magnetismo é mais compatível, com planetas possivelmente inferiores ao nosso, né? Porque a gente viu lá muitas moradas da casa do Pai que existem planetas diversos, né, infinitos, nesses universos infinitos, e todos são habitados, cada um na sua vibração. Então cada um vai para um planeta de acordo com a sua vibração. Se nós permanecermos ignorando o bem, ignorando esse movimento do amor, infelizmente teremos que ir para outro planeta. E Kardec fala que aqueles qual é o verdadeiro espírita? Aquele que é reconhecido pelo seu esforço. Então vão ser espíritos perfeitos que vão estar aqui no mundo de regeneração? Não. Mas aqueles que estão galgados e comprometidos em domar as suas más tendências, trabalhar as suas virtudes e ajudar a todos. Ok? Então isso foi uma recapitulação que nós fizemos nesses últimos estudos do livro A Caminho da Luz. Bem, então quando Jesus veio, lá logo no início, reuniu os seus discípulos
Pedro. E já foi dar um aviso para os seus discípulos, né? Porque eles achavam que estou com Jesus e agora o caminho vai ser só alegria. Ele já logo avisou. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, né? Esse é o exemplo que ele dava. Não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores, ou seja, relembrando as posses efêmeras, né? A riqueza material, o poder que a gente sempre quer buscar, enfim, todas essas posses materiais. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então, quando nós resolvermos colocar esse conhecimento em movimento e gerar transformação na gente, vocês acham que vai ser tudo fácil? Engana-se quem acha que vai ser fácil, né? A gente às vezes tem aquelas pessoas que falam assim, poxa vida, depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a estudar a doutrina espírita, que eu comecei a frequentar o passo, que eu comecei a ajudar, parece que tudo piorou, um monte de problema, acontece um monte de coisa, não é possível, agora que eu estou trabalhando que começa a piorar. Mas ele nunca disse pra gente que seria fácil, né? Nunca disse pra gente que seria fácil. Mas, tão logo o Cordeiro, como ele disse, retornou ao plano espiritual, o que aconteceu com a doutrina, com o cristianismo que ele trouxe para a gente? Foi logo sendo deturpado em benefício daqueles que estavam no poder, né? Utilizar a palavra do Cristo de forma distorcida para favorecer os seus próprios interesses. E aí ele diz que a doutrina começou a se perder. Foi então que ele clamou pela missão de Paulo, convocou o nosso irmão, ainda conhecido como Saulo de Tarso. E aí naquele momento, Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, tem um contato com Jesus na estrada de Damasco e se converte exatamente, né, a defender as ideias do Cristo. Então ele chama Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. E essa deliberação foi um conhecimento dos mais significativos da história do cristianismo. Aí sim a gente vê como Paulo, né, teve vida fácil, Paulo? A partir do momento então que ele começou, decidiu, né, foi só problema, né? Foi perseguido pelos próprios judeus, depois se retirou para o deserto para procurar a sua iluminação, né, trabalhar naquilo que ele tinha lá como tecelão, depois foi apedrejado, sofreu um naufrágio, foi picado por uma serpente, só coisa boa, né? As ações e as epístolas de Paulo tornam-se um poderoso elemento de universalização da nova doutrina. Então Paulo conseguiu levar a doutrina, espalhar a doutrina, porque a gente lembra que Pedro, né, começa a cuidar da mansão do caminho. A gente vai ver lá no romance de Paulo e Estevão como era difícil, né, manter a mansão do caminho junto com todos aqueles apóstolos. Então ele era um pouco mais comedido, um pouco mais turrão, e Paulo vem exatamente para trazer e disseminar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então ele vai de cidade em cidade, de igreja em igreja, convertido de Damasco, com o seu nome e prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. Então Paulo vem tentar resgatar essa mensagem após o desencarne de Jesus. E aí lá no livro Pão Nosso, também, Chico Xavier, através do livro Mundo, fala para a gente, vamos relembrar um pouquinho. Mãos à obra. Que fareis, pois, meus irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O que ele traz para a gente? Nós temos a doutrina, nós estudamos a doutrina? Estudamos, né? Temos a revelação vinda de quem? Dos Espíritos. Temos línguas, sabemos o que? Nos comunicar. Temos a interpretação com o auxílio de vários irmãos que vêm nos trazendo os estudos. E o que você está fazendo com isso tudo? Lembra do conhecimento que tem que gerar movimento e ganhar? Ação. Convençam-se os discípulos que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Então, após, né, Jesus estar entre nós sim temos o dever de permanecer e disseminar a palavra dele onde quer que nós estejamos. Lembrando que o nosso primeiro lugar de trabalho é onde? Na nossa casa, na nossa família, né? E aí a doutrina espírita vem trazendo para a gente que nesse convívio familiar a gente recebe os irmãos que são mais nossos amigos, os nossos desafetos, porque sim, com os laços, como nós dizemos, consanguíneos, fica mais difícil da gente, né, botar de lado. A gente tem que às vezes aturar um ao outro. Então sim, na família nós vamos encontrar os primeiros locais mais difíceis
gente exercitar a palavra de Deus. Então, quando vos reunides, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar, de interpretar, de que já sois detentores, e colocais mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento dispensável. Então, onde quer que nós estejamos, temos tudo, só nos falta a ação, de colocarmos como nosso, principalmente, nosso exemplo, as nossas atitudes, aquilo que Jesus nos ensinou e que nós somos capazes hoje de compreender. Francisco falava, vai pregar, se necessário, utilize palavras, mas as suas atitudes, os seus exemplos, como dizia Chico, André Luiz através de Chico, os exemplos arrastam. Então é isso que ele vem falar para a gente. E pensa um pouco, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam em mim. O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Teve vida fácil? Por que a gente quer ter vida fácil? O que nós fizemos para ter vida fácil? Será que somos merecedores? Então, o que nós estamos fazendo hoje para merecermos talvez uma vida um pouco mais tranquila lá na frente? Será que vamos ter? Porque a gente vê que quanto mais nós ascendemos evolutivamente, nossa responsabilidade vai aumentando e a nossa consciência de que nós devemos ajudar quem ainda está para trás. Então, meus irmãos, trabalho para quem quer, tem bastante e nunca vai acabar. Isso aqui é bacana, né? O que mais desejas? Se guardas vida fácil, situações de evidência no mundo, lembra-te do mestre e pensa um pouco. Então, antes da gente reclamar, que está tudo muito difícil, falar dele é muito difícil, que exemplificar os seus anos muito difícil, pensa um pouco o que ele passou entre nós. Pensa um pouco o que ele passou entre nós. Bem, então lá no livro A Caminho da Luz, ele vem falar que depois aí veio Jesus se foi, veio Paulo tentando disseminar a sua doutrina, mas mesmo aí decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade, a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando todos os ensinamentos. Ou seja, nós matamos por dizer que estávamos matando por ele. Então nós só desvirtuamos tudo aquilo que ele nos trouxe em benefício dos nossos interesses, para que nós possamos ali colocar a massa nas nossas rédeas. Então nós deturpamos tudo. E ele diz, a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade, da Concórdia. Isso para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. O que Bezerra de Menezes falou para a gente? Não basta ser só, ter a inteligência desenvolvida, se a gente não tem um coração aí trabalhando. Então, todas essas nações que, vamos dizer, potências, daquela época, o que faziam? Exatamente, matavam, muitas vezes em nome dele. Então a gente deturpou totalmente esse cristianismo. E aí lá ainda nos discípulos ele fala, trabalhai pelo reino de Deus, e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Porque nós sabemos que isso aqui é só uma veste, um escafandro para o nosso espírito que hoje habita este corpo. Então a gente não tem que temer quem vai matar este corpo, mas quando a gente mata quem? A nossa consciência. Então quando nós ali, temei ante os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno de quem? Das nossas consciências. Então isso é que a gente tem que temer. Como nós estamos pensando? Onde nós estamos sintonizando? Porque aquilo que a gente pensa, a gente sente. Aquilo que a gente pensa e sente, a gente faz, a gente fala. Então é nisso que nós temos que nos preocupar. Com essas mentes que tentam nos manipular para outras coisas, outras vertentes. Então aquele que mata o nosso corpo, a gente pouco precisa se importar, porque a gente sabe que quando acabar esse corpo aqui, a gente vai ter experiência em outro corpo eternamente. Certo? A crise moral. Então é exatamente o que nós vivemos, a crise moral. Pensa bem, no livro Depois da Morte, trazido por Leon Denis, e que de 1846 a 1927, ele trouxe esse livro mais ou menos junto com a doutrina, 1860 por aí. Ele vai falar, vê se ele está falando de um século atrás. A ciência e a indústria centuplicaram as riquezas da humanidade. Mas dessas riquezas, apenas uma pequena parte dos seus membros aproveitaram diretamente. Ainda permanece assim? A riqueza na mão de poucos, A sorte dos pequenos tornou-se precária e a fraternidade ocupou mais o lugar
nos discursos do que nos corações. Ou seja, falar de fraternidade, falar dos ensinamentos de Jesus é relativamente até fácil, mas agir dessa forma, será que nós estamos fazendo? Isso no século passado e hoje. No meio das cidades opulentas, pode-se ainda morrer de fome. Temos hoje ainda gente morrendo de fome. As usinas, as aglomerações operárias, focos de corrupção física e moral, tornaram-se como o quê? Infernos do trabalho. Hoje o homem vive para trabalhar, né? E a gente passa aí problemas e problemas, só foca no trabalho. Tem uma frase, a gente vive para trabalhar e não trabalha para viver, né? A gente deveria trabalhar para a gente ganhar, sim, o nosso sustento, né? A gente ainda não pode trabalhar por bônus hora, a gente precisa, sim, ainda ganhar o dinheiro para a gente ter essa barganha aqui nesse plano material. Então, nós precisamos, sim, trabalhar. E o trabalho é edificante, é a lei natural que a gente estuda lá na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, sim, nós temos que trabalhar aqui no mundo material para arrecadarmos o dinheiro, para termos o que comer, o que vestir, o conforto. Sim, mas é só isso? Não é só isso. Esse é o problema. Então, lá na Gênesis, quando ele vai falar de são chegados os tempos, ele diz: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Lembrando que a Gênesis foi escrita lá em cerca de 1860 e alguma coisa, né? Nos livros da codificação. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Ou seja, sim, nós avançamos e avançamos muito, né? Esse aparelhinho aqui que a gente tem hoje, né? Como que a gente viu um salto que deu tecnológico? Né? A gente vai ver aqui nesse estudo o que proporcionou esse salto tecnológico, né? A corrida o quê? A conhecer e a desbravar outros planetas, principalmente agora, por enquanto, a Lua. Mas essa corrida, né, que a gente diz, a descobrir aquilo que está lá no alto, nos fez desenvolver tecnologias que hoje nos auxiliam muito, né? Vocês estão vendo aqui as ondas que vão transmitir através de Wi-Fi, Bluetooth? Não, mas a gente sabe que elas estão aqui, só nós não conseguimos captar. Então isso tudo foi desenvolvido para quê? Para o nosso conforto, para agilizarmos a comunicação, para termos essa possibilidade de eu estar falando aqui, outras pessoas depois em casa vão poder assistir. Isso não é uma evolução e não está favorecendo a todos? Então isso sim é fazer bom uso da nossa inteligência. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem quem? O bem-estar moral. E aí, mais uma vez, a doutrina vem nos falar que nós evoluímos através de duas asas, né? Como anjos, a asa da evolução intelectual e a evolução moral. Muitas das vezes, a maioria das vezes, a nossa asa da evolução intelectual vai lá para cima, e a da moral demora a evoluir, então a gente vai meio capenga, né? A evolução intelectual está lá em cima. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar equilibrar. Mas ele também nos traz, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que para nós conseguirmos entender um pouco melhor a moral e conseguir desenvolvê-la, é necessário que a gente tenha um conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos, nós conseguimos entender melhor o que fazer, né, nessa questão da ética e da moral. Então nós temos que subir com essas duas asas muito bem equilibradas. Nada melhor do que a doutrina que nos traz a ciência. Ele não diz que é religião, Kardec nos diz que ele é a ciência que vai estudar, né, exatamente a nossa interação com o plano espiritual. E diz que é uma filosofia, ou seja, vem trazer exatamente a moral do Cristo como uma filosofia de vida, uma forma da gente tomar a nossa vida. Então a gente tem essa doutrina, né, para nos fortalecer e fazer crescer como devemos fazer. Ok? Bem, livro A Caminho da Luz. Lá no final do capítulo 24, vamos atentar às datas. 1938, quando Emmanuel nos traz esse livro através de Chico Xavier. Então ele vai dizer nesse lá no capítulo: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar. Ora, uma nova reunião da comunidade dessas potências angélicas. A gente viu que houve sim uma reunião já antes de 1938 por duas vezes. Ou seja, os espíritos crísticos que comandam os planetas deste universo infinito, provavelmente da nossa galáxia, se reuniram próximo ao nosso orbe por duas vezes. Lembram quando foi a primeira vez? Quando foi da formação, da modelagem por Jesus dessa nebulosa solar para formar o planeta que nós temos hoje.
Então eles se reuniram em torno daquele momento para trazer energeticamente a capacidade para fazer aquilo. Então essa foi a primeira vez. Qual foi a segunda vez que eles se reuniram em torno do nosso orbe novamente? Alguém? A vinda de Jesus. Quando Jesus, lá no seu planejamento, descendo a sua vibração cerca de 1000 anos, para vir encarnar entre nós, para habitar um corpo como esse, daquela potência energética que ele é, e reuniu-se novamente essas potências angelicais para que Jesus viesse encarnar entre nós, trazendo, mudando. Já dizem ali que nesse momento toda a grade energética do nosso planeta já se curava novamente para a gente já começar o trabalho da regeneração. E aí então Emmanuel nos diz que eles vão se reunir pela terceira vez. Olha só. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre. Desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Então, sim, eles se reuniram. Esse ano teve uma data muito comentada, não sei se vocês lembram, em julho desse ano, julho de 2019. Alguém lembra que se falou muito na internet? 21 de julho. Acho que foi 21 de julho de 2019. Se eu não me engano é 21 de julho. 21 de julho, A data limite, segundo o Chico Xavier. Foi muito falado, se falaram muito da vinda de extraterrestres, que o mundo ia acabar, que não sei o que, falava-se muita coisa. Mas Chico vem trazer algumas revelações exatamente sobre essa reunião desses espíritos angelicais em torno da Terra. O que ele vem falar? Nesse livro aqui, 2019, a Transição Planetária, onde Geraldo Lemos vem trazer alguma entrevista, até de Marlene Nobre, na cerca da década de 80, Chico Xavier vai falar com o Geraldo Lemos exatamente isso. Ele fala: Geraldinho, você lembra quando lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos disse que eles iam se reunir pela terceira vez? E ele fala assim: então, Geraldinho, Emmanuel já me falou que eles já se reuniram na década de 80. Já aconteceu essa reunião pela terceira vez. Sabe quando foi? O que aconteceu? Em 21 de julho de 1969? 19 de julho? Eu não lembro direito a data, ele fala aqui. Trouxe aqui para a gente ver um pedacinho. 20 de junho de 1969. Junho. 20 de junho de 1969, o que acontece? O homem chega à Lua. Olha, nós sabemos que somos aí rodeados por diversos planetas. O homem conseguindo chegar à Lua. Mas esse mesmo homem que tem a capacidade intelectual de chegar à Lua, tem também a capacidade intelectual de descobrir a força que tem dentro de um átomo, na fissão nuclear. E o que ele faz com essa força? Fabrica o quê? Bomba. Por quê? Porque o nosso intelecto está aqui, mas a moral nossa ainda está lá embaixo. Então a gente utiliza dessas descobertas energéticas, que ainda tem muito para a gente descobrir, para destruir. E eles ficaram preocupados. Imagine só, gente, aqui, um vizinho que mora ao nosso lado, que não tem muito bem a sua sanidade mental e porta uma metralhadora. Você ia ficar tranquilo com esse vizinho? A qualquer momento ele pode o quê? Fazer uma lenha, inclusive atingir a nossa. E foi isso que essa comunidade veio falar. Falou: Jesus, eles chegaram à Lua. Então, se já tem capacidade para chegar à Lua, mas também tem a capacidade de acumular bombas para destruir o planeta, o que eles podem fazer? Porque a gente sabe que o que acontece aqui influencia na outra parte, porque nós estamos todos interligados através de uma rede, que é o fluido cósmico universal. Então, o que eu faço aqui, a gente não sente, mas reverbera em todos vocês, porque a gente está se movimentando dentro de uma malha energética, que é o fluido cósmico universal. Então, se a gente destrói o nosso planeta, a gente vai influenciar em todo o sistema solar, que influencia na galáxia, que influencia no universo. E eles ficaram: opa, vamos ter que ver o que está acontecendo. E aí Jesus pediu um prazo de 50 anos para que nós conseguíssemos manter a paz dentro do nosso planeta. Então, se nós, com a nossa inteligência, mas com a nossa pouca moral, conseguíssemos aí levar a paz, vamos falar assim, de uma terceira guerra mundial, porque a gente sabe que existem conflitos, pequenos conflitos, como ainda tem hoje, mas uma guerra de extermínio, vamos dizer assim. Então, se a gente fosse capaz de manter a paz, aí sim, dentro de 50 anos, a gente teria uma impulsão nessa nossa caminhada ao
ao mundo de regeneração. E aí ele fala o seguinte: quais são os acontecimentos que podemos prever com essas revelações para a Terra? Pergunta para Chico. Nós alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, como a solução para a pobreza e a fome que estarão extintas. Teremos a descoberta da cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética dos avanços da medicina. Será que a gente já está vendo esses avanços na medicina? Essas impressoras 3D que já fazem até órgãos artificiais, que Chico já falou lá, né, no Pinga Fogo. Então a gente já está vendo essa evolução? Sim, a gente já está vendo essa evolução. O homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura, que se fará mais generalizado, ou seja, vamos tornar acessível todas as informações a todos, não só na mão de poucos. Também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para se nos apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo tecnologias novas, até então inimagináveis ao nosso atual estágio de desenvolvimento científico. Ou seja, teremos uma invasão alienígena? Será que nós vamos começar a ver discos voadores pousando aí em vários locais? Será que é isso que a gente vai ter? O que vocês acham? Não. E ele fala: haveremos de fabricar aparelhos que nos facilitarão o contato com as esferas desencarnadas. Olha que bacana. Lembrem quando o André Luiz nos mostra lá que na espiritualidade existe uma tela em que os espíritos encarnados, quando querem ver aquele ser, o que está acontecendo no plano material, eles conseguem ter acesso? Então imagine a gente com um celular podendo nos conectar com o plano espiritual. É esse o futuro. É isso que vai acontecer. Chico já vem falando para a gente, possibilitando a nossa saudosa conversa com os entes queridos que já partiram para o além-túmulo. Enfim, estaremos diante de um mundo novo, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos do nosso planeta. Então, o que querem esses seres de outros planetas? Querem nos auxiliar a evoluirmos. Eles querem nos fazer entender como nós co-criamos com o nosso Criador, com a fonte criadora. E principalmente aonde? Com os nossos pensamentos. A todo momento, quando nós pensamos, nós manipulamos esse fluido que está ao nosso redor. São printadas telas aqui. Então, sim, tudo que você pensa, você cria. E o que você está criando nesse momento? Coisas boas ou coisas não tão boas? Então, olha a responsabilidade que nós temos. Então, eles não vão vir baixar ETs de outros planetas aqui na Terra. Pode ser que aconteça alguma coisa assim? Pode ser, mas eles já estão entre nós. Ora, se nós pensarmos na formação do nosso órgão, quem foi que criou e modelou o nosso órgão? Jesus. Então, ele é um ser extraterreno. Já esteve entre nós? Sim. Quando nós estudamos Há Muitas Moradas na Casa do Pai, quando Kardec vai entrevistar o espírito Bernard Palisse, que foi um habitante aqui entre nós, mas que veio do planeta de onde? De Júpiter. Então, a todo momento, eles já estão entre nós, nos ajudando a evoluir, ensinando nós a buscarmos esses ensinamentos. Porque sim, já estão muitos mais evoluídos que nós, mas também vem às vezes alguns que precisam também aprender conosco. Então a gente sempre vai estar numa espiral ascendente, sempre alguém para nos puxar para cima, mas também a gente vai estar sempre o quê? Carregando alguém que está atrás da gente. Então isso é o aprendizado infinito. Bem, certa vez, nesse documentário que eu trouxe, eu até vou doar para casa, depois que vocês quiserem assistir, John Harley vai trazer uma história muito bacana que vem exemplificar aquilo que eles estão querendo nos trazer. Lá, eu não vou lembrar a data, mas a gente vai ver aqui, em 1900, quando o Chico escrevia Nosso Lar, quando o Emmanuel começou a contar para ele como funcionava a questão dos bônus hora, ele duvidou, ele falou assim: mas peraí, como é que funciona isso? Estou acreditando como é que funciona isso. O que Emmanuel falou assim? Tá bom, Chico, o que eu vou fazer? Vou pedir autorização às esferas superiores e vou te levar lá na colônia do Nosso Lar para você ver como funciona o trabalho lá. Então a gente sabe que é à noite,
né, no desdobramento natural, nosso espírito, né, sai desse corpo físico, ligado apenas pelo cordão de prata, e a gente adentra esse plano espiritual de acordo com a nossa sintonia. Né? Chico Xavier foi até a colônia de nosso lar, mas a gente frequenta ambientes não tão muito bons, né, porque a gente vai para onde está a nossa sintonia. Então, Emmanuel leva Chico até nosso lar. O que Chico vai narrar? Que certa noite, ele, né, Emmanuel falou assim, você se alimenta de forma leve, deite de bruços, né, que facilita o desprendimento do espírito, e nós vamos te levar. E assim foi feito. Chico adormeceu, logo que ele chegou na porta da casa dele, ele viu chegar uma nave em forma de cisne, em forma de pato. E já achou aquilo estranho, né? E quando ele adentrou nessa nave, já tinham vários espíritos ali, que também iriam até nosso lar. Ele perguntou para Emmanuel, mas quem são essas pessoas? São espíritos que estão encarnados, que vão lá no nosso lar para trabalhar, para estudar, para depois vir, né, depois do sono, vir praticar aqui entre nós. E assim ele disse. Ele disse que ele não sabe muito bem como foi essa viagem, mas que durou cerca de 40 minutos contando no nosso tempo aqui. E aí ele chega lá no colônia do nosso lar, mais ou menos sobre o mar, né, sobre o mar lá da colônia, e para no deck. Quando ele para no deck, saltam todos o espírito responsável pela viagem e fala assim, nós temos 1h30 para vocês irem até a colônia, estudarem, trabalharem, enfim, e depois a gente vai retornar para o planeta Terra. Ok. Então Chico já, junto com André Luiz não era Emmanuel não, tá? Desculpa, com André Luiz, né? E Emmanuel sim como mentor espiritual dele. Com eles, vai adentrar a nosso lar. E ele observa que antes de entrar naquele portãozão que tem no filme, que é bem bacana a imagem, ele observa que as plantas emitiam um brilho diferente. Ele vai contar essa história, né? Ele diz que pela manhã ele começa a observar flores que irradiavam luz. E aí André Luiz vai falar que pela manhã as flores da colônia espiritual absorviam a luz solar e à noite elas emitiam aquela luz que elas pegavam do sol, permitindo um jogo de cores impressionante. Então vamos observar. O livro Nosso Lar foi lançado pela FEB em 1944. A visita citada por Chico a John Harley aconteceu em 1943 e foi narrada ao John Harley na década de 80 somente, tá? E aí olha o que nós vamos ver agora. Olha o que esses espíritos estão vindo para fazer conosco. 35 anos depois, 72 anos depois da tal viagem de Chico lá no astral, em 4 de junho de 2015, a Disney lança o filme Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível. Olha o que a Disney vai trazer pra gente. À noite, as árvores brilham. De onde será que esses editores, esses escritores tiram essas ideias? Imaginação? Ou intuição? Inspiração? De quem já vive isso lá no plano espiritual, já é mais adiantado. Mas não vamos parar por aí não. Isso em 2015. Em 2017, agora bem recente, engenheiros do Massachusetts Institute de Tecnologia anunciaram a criação das plantas que brilham. Olha só, estávamos no plano espiritual, trouxemos uma realidade fictícia, né, científica, ficção científica, trazendo para a vida real. Então o que eles fizeram? Eles implantaram nanopartículas em folhas do agrião, que de dia elas absorvem a luz solar e à noite elas brilham. Qual que é o projeto? Colocar isso nas árvores para que à noite elas brilhem e a gente não precise o quê? De poste para iluminar. Então é esse conhecimento que esses seres mais avançados estão trazendo para a gente através da ciência, através dos centros espíritas, através de vários locais, onde eles se infiltram em todos os locais para nos inspirar, para nos trazer a essa evolução. Tá? Vamos voltar um pouquinho aqui, que eu pulei uma história muito bacana. Não tem mais. Jesus. Olha só. Vamos falar um pouquinho desses planetas evoluídos. No livro Os Viajores, um espírito muito conhecido aqui da nossa cidade, inclusive da casa que eu trabalho com a Gêmeo Cláudio, vai trazer uma mensagem ao Robson Pinheiro, que é um médico escrevente desse livro.
Em mundos dessa categoria, cerca da metade dos habitantes é composta de pessoas com disposições reais para melhorar. São espíritos perfeitos nos mundos de regeneração, onde que eles vão e voltam. Então a ciência já está começando a entender um pouco o que nós já sabemos das várias vibrações das moléculas, das várias camadas vibracionais, que nos traz a possibilidade de termos agora espíritos desencarnados aqui, habitando sobre o perispírito numa vibração mais alta que a nossa, que nossos olhos não conseguem captar. Não é isso? Para subir o derradeiro degrau nos mundos denominados celestes ou divinos, a totalidade das pessoas deve ter disposição genuína de crescer e se aprimorar. A tecnologia associada à exploração das habilidades psíquicas, associada à exploração, tais como a telepatia, a telecinesia e a levitação, ou o uso da antigravidade. Quando a gente fala sobre desenvolver essas coisas psíquicas, lembra alguma coisa de vocês das telinhas? Ninguém gosta dos super-heróis, não? Isso. X-Men, os super-heróis da Marvel, o que eles são? Nada mais que habilidades psíquicas, conseguem através do pensamento manipular vários objetos, terem superpoderes. De onde que vem essa ideia? De onde vem essa inspiração? A energia cósmica é a fonte principal de abastecimento e o emprego de naves em viagens espaciais é banido. Ou seja, lá não precisa mais de nave espacial para você ir de um planeta a outro, não. O que ele fala? Realizam por meio de quê? Da consciência que se projeta pelos mundos do infinito, dominando o chamado espaço-tempo. Ou então ele fala para a gente o seguinte: vai bastar eu pensar naquele local que eu vou estar lá. A gente já viu isso no estudo nosso aqui. Lá também naquela morada, há muitas moradas na casa do Pai. Pois Chico Xavier, um dos primeiros livros que ele trouxe, Carta de uma Morta, quando a mãe dele vai narrar como lá no plano espiritual, ela, através do pensamento junto ao seu mentor espiritual, vai até o planeta de Marte, observar como era a vida lá. Então eles vão precisar vir de naves espaciais até o nosso planeta? Projetam a consciência dele aqui, para nos auxiliar. Então lá no plantão de respostas, Pinga Fogo, vão perguntar para Chico: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para a regeneração? O que Emmanuel vai falar? Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração do quê? Das consciências. Então a verdadeira transformação é a transformação moral que nós vamos passar. Não tanto as transformações físicas. As transformações físicas, os cataclismas, isso já é natural. Quando a gente estuda o livro dos espíritos, da parte terceira, das leis morais, lei de destruição. A lei de destruição é utilizada para o quê? Nos impulsionar. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Como foi o avanço tecnológico que nós buscamos depois da Segunda Guerra Mundial? Então sim, nós precisamos ainda dessas catástrofes para nos tirar da rotina, nos tirar da inércia, para nós buscarmos algo melhor. E ele fala: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Não vamos nos atentar a datas, isso é mais uma base. Então, em torno, não quer dizer que lá em 2057 nós já seremos no mundo regenerado. Vai depender de quem? De nós. Então não vai depender de Bolsonaro, não vai depender de prefeito, não vai depender de ninguém, vai depender de nós. Onde primeiro? Na nossa casa. O que nós fazemos no nosso dia a dia é que nós vamos levar esse planeta, ou seja, nós vamos acompanhar esse planeta ao mundo regenerado, já talvez em 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Lembra que Jesus já falou, não vai ser nada fácil. Já nos disse lá 2000 anos. Trabalho e amor ao próximo com Jesus. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Então aproveite as oportunidades que a Casa Espírita já nos traz de tanto trabalho, né? Como a Daula já falou aqui tanto, vamos ajudar as famílias que precisam, vamos contribuir na campanha do Piro. Mas basta só essa beneficência? Não, aí vem o Espiritismo de falar da verdadeira caridade, que é o quê? Benevolência, indulgência e perdão. Essa é mais fácil, né? E aí, em 2010, Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Franco, veio trazer essa obra Transição Planetária. Foi um boom, todo mundo começou a falar de transição planetária, né?
Puxa, transição planetária. Mas Chico já vem falando para a gente há muito tempo. A doutrina espírita Kardec já vem trazendo para a gente há muito tempo. E ele vai falar que o espírito, né, de outro orbe adentra a colônia espiritual, onde Manuel Flamengo de Miranda estava estagiando, para trazer notícias sobre essa regeneração. Então ele fala aqui: recebemos várias informações a respeito do nobre Orion. Esse era o espírito que vinha de outro planeta, mais evoluído, até o plano espiritual nesse nosso orbe, que vive a constelação de Touro, particularmente de uma das Pleiades, a fim de representar as considerações relevantes a respeito do bementoso projeto sobre reencarnações em massa, onde? No planeta Terra. Conforme vinha acontecendo no amado planeta desde o quê? A segunda metade do século passado. Então ele veio trazer uma mensagem em 2010 que já acontecia desde 1950. Então desde 1950 nós a gente já vem recebendo espíritos de outros planetas para nos ajudar nessa fase da regeneração. E ele fala: quando silenciou, completara-se a materialização do visitante especial no tubo de luz, graças à contribuição das médiuns que ofereceram a substância própria para o acontecimento. Quando eu li isso aqui, eu falei: caramba, no plano espiritual também se precisa de espíritos desencarnados, médiuns, para fornecer o material, ou seja, o ectoplasma daquele perispírito ainda mais denso, para que outros espíritos de vibrações mais elevadas consigam ter acesso a vibrações menos elevadas. Eu falei: aprendendo. Não só aqui a gente precisa da doação do nosso ectoplasma desse corpo físico, para que tenha as comunicações, para que tenha as materializações, que hoje são bem menos, acontecem bem menos. E ele vai narrar como era esse espírito. Era de estatura um pouco mais alta do que o terrícola padrão, então eles eram um pouco mais altos que a gente. Os olhos pareciam duas estrelas fulgurantes no céu da face gentil. Será que a gente consegue imaginar como era a feição deles? De onde será que vem essas inspirações? Então, cabe à nossa imaginação, como conduzir. E ele vai falar: esta não é a primeira vez que o mundo recebe viajantes de outras moradas. O que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz? Quem que veio lá? Na época o quê? Dos capelinos? Nos ajudar? Nada mais é do que está acontecendo agora novamente. Espíritos mais evoluídos estão vindo nos auxiliar. Atendendo a solicitação de quem? Do nosso governador planetário, Jesus Cristo. Que é como aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, exatamente o que a gente estudou quando os capelinos vieram. Quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área do quê? Da inteligência. Então, desde lá de quando os capelinos vieram nos auxiliar, nós evoluímos sim, mas mais aqui e menos aqui. Assim, explicando o atual estágio da nossa evolução, aqui se encontra: rico de conhecimentos, pobre de edificações espirituais. Olha o que ele vem falando da gente. As moradas do Pai são em número infinito, a gente sabe disso. Os vários planetas que contêm esse universo, mantendo como é compreensível o intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime. Ou seja, quanto mais nós falamos, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós entendemos o que é esse amor incondicional da fonte criadora, mais nós temos o entendimento do que é ser fraterno, entender que somos todos um com o Pai. Da mesma forma que da nossa esfera descerão ao planeta terrestre, como já vem se sucedendo, outros missionários da educação e da solidariedade, que muitos se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno. O que trazem para a gente? Quem encarnou em São Paulo por volta do ano 2000? Emmanuel já está reencarnado entre nós. Para quê? Para nos auxiliar. Assim como esses seres de outros planetas já estão vindo, aqueles que já encarnaram entre nós também vão reencarnar. Também sabemos que Joana de Anjos já está se preparando para daqui a alguns anos também reencarnar, para nos auxiliar. André Luiz também já disse que já está se preparando para reencarnar. E assim vai nos sucessivos milhares e milhares de anos. Sempre quem está mais à frente vem para ajudar quem está mais atrás. Graças a Deus. Essa é a misericórdia do nosso Pai. Então, de todas essas comunidades, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias. Então, sim, já tem relatos de algumas casas espíritas já estarem recebendo comunicações de seres de outros planetas, que vêm nos contribuir com essa evolução intelectual e moral. Tá?
Expositores dedicados e médicos sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor desse novo período. Então é isso que nós estamos vendo, essas grandes massas já se preparando para a regeneração. E aí, como a gente já viu, a história do Chico, eu saltei, como eles vêm trazendo, uma mensagem do irmão. Através da expansão de nossas consciências. Como nós fazemos a expansão das nossas consciências? Estudando, buscando conhecimento. E unidos, como é importante nós termos esse senso de fraternidade, de união. Não somos nada sozinhos, não fazemos nada sozinhos. Mudaremos a nós e a quem? A todo o planeta. Que possamos iluminar a todos que cruzarem os nossos caminhos. Quem brilha, brilha sozinho. Quem ilumina, sempre leva irmãos juntos. Juntos seremos um grande farol para todos aqueles que somos. Então essa é a mensagem que a gente tem. Juntos, buscando conhecimento através dessa sã doutrina, que nos traz tanto consolo, através do conhecimento daquilo que fomos, daquilo que somos e daquilo que pretendemos ser, através das nossas ações hoje. Ninguém realizará por nós o caminho ascensional que nos cabe. Então não adianta a gente ficar aqui e achar que a Daula está trabalhando, o Douglas está trabalhando, todos aqueles que estão direcionando essa casa vão trabalhar e vocês vão também ascensionar. Não, estão trabalhando por eles, pela obra, cada um segundo as suas obras. Então nós vamos sair daqui e ser multiplicadores desses ensinamentos de Jesus, que é nos trazido e esclarecido através da doutrina espírita, através dos espíritos. A doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. E aí, às vezes a gente reclama, né? Fazer isso dá muito trabalho, fazer aquilo dá muito trabalho, não sai da minha casa. E aí Chico teve um momento que chegou para Emmanuel e perguntou. Um dia estava me sentindo muito mal e comecei a pensar, Chico, meu Deus, estou sem poder andar, quase sem poder escrever aos amigos, quase sem poder psicografar, quase sem poder ouvir, minha voz está um sopro. Perguntei ao espírito de Emmanuel, quando é que eu vou desencarnar? Perguntou ele para ele. Se ele já estava não podendo mais quase fazer todo o trabalho dele, para que seria útil mais? Quando que eu vou, Emmanuel? O que Emmanuel responde? Nem fale isso, Chico. Enquanto você estiver podendo fazer uma prece por alguém, você já está sendo útil. Olha só a responsabilidade. Se nós direcionamos uma prece que seja a um irmão encarnado ou desencarnado, nós já estamos sendo úteis. Então, só nos resta o quê? A vontade, a boa vontade. Os Espíritos falam lá no Livro dos Espíritos. O nosso esforço é o quê? Mínimo. Quem faz o maior? O Pai. Então, meus irmãos, não vou esquecer Francisco, comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Dê o primeiro passo. Nem que seja fazendo uma prece. Gratidão por estarem aqui, nos ouvindo. Desculpe os imprevistos. Muita alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada.